Boa tarde. Eu vi que vocês tiveram um dia cheio, né? Aos sobreviventes, eu espero que vocês aproveitem. Eu também sou baixinha, né? Mas eu acho que dá pra, né? Dá pra ver, tranquilo. Então, eu queria começar hoje citando, na verdade, uma frase, né? De um otorrinopediatra americano, o Dr. Jonathan Walsh, onde ele fala que muitas vezes, né? Quando a gente recebe um paciente com um freio lingual, a gente precisa às vezes parar e dizer que naquele momento, né, deve estar acontecendo muito mais do que apenas um freio oral. E isso é muito verdade na nossa prática clínica, né? Então, o paciente chega com indicação de fazer o procedimento, mas às vezes não é só aquilo, né, que está impactando, que está fazendo com que a mãe não consiga prosseguir, por exemplo, na amamentação. Então, você conseguir, né, arrumar a casa é fundamental antes de pensar em qualquer procedimento. E a palavra anquiloglossia, né, ela é uma palavra grega que significa língua curva. Na verdade, são aqueles bebês que vão ter uma limitação de mobilidade de língua causada por um freio que está restringindo aquela língua. Então, aquela membrana que deveria ter desaparecido no período fetal, ela não desaparece e acaba realmente causando essa restrição de mobilidade. Muito tem se falado, né, acerca dos freios nos últimos anos, na última década, mas eu espero que vocês saibam que esse assunto, na verdade, ele vem de há muito tempo. Então, 4 séculos antes de Cristo, Hipócrates ele já culpava o freio lingual de pacientes que apresentavam uma fala indistinta. A gente tem, inclusive, uma citação na Bíblia, né, em Marcos, onde Jesus, em uma das vezes, né, que ele acabava fazendo, né, algum milagre, né? Ele acabou fazendo com que um paciente que era surdo e também que não conseguia falar de forma adequada, que esse paciente voltasse a ouvir, e lá fala, Jesus soltou a língua desse homem, ou seja, né, realizou como se fosse uma frenotomia. E o assunto ele foi se estendendo de tal forma que no século XV as parteiras elas costumavam deixar as unhas das mãos grandes, porque quando o bebê nascia, se elas percebessem que havia aquele freio, elas mesmas cortavam. Bem, agora a primeira descrição sobre o procedimento a gente encontra, na verdade, em um livro do século XVII, onde já vai descrever o procedimento da forma como a gente costuma fazer hoje, né? Usando tenta-cânula e usando tesoura. Então, falando um pouquinho de prevalência, né? Então, a anquiloglossia, ela tem uma prevalência que vai variar de 1 a 12% nos estudos. Então, vejam que se um problema ele vai variar de 1 a 12, essa ampla variação, por que varia tanto, né? Isso acontece principalmente porque não existe um método diagnóstico específico. Então, eu não posso dizer, se tiver A mais B, o paciente vai para o procedimento. Se não tiver C, não vai. E assim por diante. Então, na verdade, não existe um método diagnóstico preciso. Por isso que acaba variando tanto essa prevalência. Existem, né, várias formas de você classificar os freios. Uma das formas que nós mais utilizamos é a classificação de Corilos, né? Corilos, ele fala que quando o paciente tem um freio tipo 1, é aquele freiozinho de ponta de língua. Aquele que a parteira olhava e falava, esse aqui eu vou cortar. Ponta de língua, ápice de língua. Corilos tipo 2, aquele paciente que apresenta um freio que está entre o ápice e entre a região média da língua. E o 3 e o 4 seria aquele paciente que tivesse um freio chamado de posterior, né? Aquele famoso freio submucoso, que realmente é de mais difícil diagnóstico. Quando a gente fala de sexo, né, os pacientes do sexo masculino, eles são sim mais acometidos, numa proporção de 3 meninos para cada menina acometida. E regularmente existe uma história familiar. Então, tem um irmão que já teve, ou um primo, ou os pais já tiveram história também de língua presa. Quando a gente fala de sintoma, né? Então, falando especificamente da amamentação, a gente tem que esse bebê, ele pode, né? Ele pode não ter uma boa pega. Se ele não mama adequadamente, é uma mãe que vai diminuir a produção, né, de leite ao longo do tempo. É uma criança que, às vezes, ela é inquieta ao seio. É uma criança que fica muito tempo amamentando. E é uma criança que pode causar fissuras na mãe. Enfim, existe uma diversidade de sintomas. Esse primeiro bebê, ele é um bebê de 2 meses que chegou para mim
para fazer a frenotomia, porque a mãe apresentava fissuras, né? Ainda com 2 meses, a mãe tinha fissuras bilaterais, incomodava, doía, e realmente ele foi preciso fazer o procedimento. A segunda criança é uma criança de 1 ano e meio. Ele tinha, aqui a gente não consegue ver tão bem, mas ele tinha um freio corilo tipo 1. Era bem ápice de língua. Ele amamentou perfeitamente, a mãe não sentiu nada, a criança desenvolveu super bem. E na hora da introdução alimentar, a criança apresentou alguns engasgos. A mãe, né, era o primeiro filho dessa mãe, o pai médico. E aí, com os engasgos, todo mundo ficou meio aperreado, né, meio apavorado. E a criança chegou para mim com 1 ano e meio, comendo basicamente coisas líquidas e pastosas. Aí eu, não, de fato, né, é um freio importante. E aí eu volto para a história do professor Jonathan Walsh, né? Nessa história tinha muito mais do que só um freio. Então, acabei fazendo, de fato, o procedimento. A criança foi para a fono na sequência para ajudar, né? Porque ela tinha muito mais do que engasgos. Ela tinha uma seletividade alimentar, né? Então, e os pais foram para a terapia. Então, é. Essa criança, né, uma criança de 9 anos, amamentou exclusiva até os 6, mãe não teve nada, a criança se desenvolveu, comeu, falava, e acreditem, ela não tinha absolutamente nenhuma alteração na fala. Ela conseguia articular muito bem. Veio para mim para fazer o procedimento porque a criança passou a se incomodar com a restrição de mobilidade realmente que a língua tinha, certo? Mas por que a gente está discutindo isso aqui hoje, né? Assim, qual a importância desse tema na amamentação? Então, a gente viu, né, assim, ao longo desses últimos anos, como eu já falei, esse grande aumento, né, desse burburinho em torno desse tema. Então, todo mundo fala, todo mundo, né, discute, todo mundo faz diagnóstico, e não foi só aqui no Brasil, né? Então, no mundo inteiro. A gente tem esse estudo, né, que mostra que nos Estados Unidos houve um aumento em 4 vezes do número de diagnósticos de pacientes com anquiloglossia, de 97 a 2012, e no aumento de 5 vezes do número de procedimentos de frenotomia nesse mesmo período. Assim como, da mesma forma, no Canadá. Em 2 anos, aumentou. A gente saiu, né, de um percentual de frenotomias de 5% para 15%. Nova Zelândia, da mesma forma. Então, alguma coisa está errada. E aí, quando a gente pensa, né, por quê? O que está acontecendo? As crianças estão realmente nascendo com mais freio? Antes ninguém fazia o diagnóstico, agora todo mundo faz o diagnóstico. O que está acontecendo? Então, a primeira coisa é, não existem critérios diagnósticos específicos, como eu falei. Então, não é matemático, não é A mais B igual a C, vai para o procedimento, ou se não tem D, não vai. Infelizmente, é uma avaliação anatômica e funcional. E isso demanda tempo, né? Não é, aqui tem um freio, vamos fazer, vamos resolver. Não é. Além disso, né, já foi falado hoje o dia inteiro, esse foco importante na amamentação, né? Amamentação, todo mundo sabe, né, os benefícios, né, para a mãe, para a criança. E aí todo mundo quer amamentar e quer que aconteça de qualquer forma. E se alguma coisa dá errada, a gente precisa culpar alguém. E às vezes o culpado acaba se culpando o freio, sendo que às vezes ele não é o responsável. Outro fator, né, que assim, todo mundo sabe, principalmente hoje com a história da internet, né? Bebê tem o freio lingual encurtado, tem anquiloglossia. Nossa, meu bebê vai ter problema na amamentação. Ou meu bebê vai ter um problema na fala. Ou ele não vai conseguir fazer determinada, né, coisa com a língua. Então, as pessoas já sabem que ter uma língua presa, ter um freio encurtado, não é bom, né? Em algum momento isso pode dar um problema. Então, o fato de as pessoas já saberem que ter anquiloglossia gera, né, assim, pode gerar algum problema no futuro, isso traz um efeito negativo, né? E faz com que as pessoas procurem mais o procedimento. E outro ponto, né? Então, hoje, né, assim, o diagnóstico, na verdade, do freio, ele acaba sendo terra de ninguém. Todo mundo vê, todo mundo faz diagnóstico, todo mundo acha que sabe. E no final, isso gera esse overdiagnóstico que a gente está vendo, né? Então, o físio faz diagnóstico. Eu acho que a pessoa que, na verdade, deveria fazer esse diagnóstico e seguir esse paciente são as fonos. Mas aí, né, enfim, neonato vê, acha que tem, não, vamos encaminhar.
não é assim, não é tão simples, né? E os artigos, isso não sou eu que estou falando, os artigos científicos falam isso. Não é porque um paciente tem um freio encurtado, por exemplo, Corilos tipo 2, que ele vai ter qualquer repercussão na vida, e não é porque ele tem um freio que ele vai precisar fazer intervenção. E aumentou muito também o número de profissionais que realizam o procedimento. Então, hoje, fazer uma frenotomia não é mais, por exemplo, um procedimento médico. Então, isso com certeza também está fazendo com que o número de procedimentos também tenham aumentado ao longo desses últimos anos. Então, se você for procurar na literatura freio, você vai encontrar o freio relacionado a absolutamente tudo que você imaginar. Freio e apneia do sono. Freio e refluxo. Mas o que é que, de fato, existe embasamento? Então, as revisões sistemáticas me mostram que eu não posso dizer para o meu paciente que qualquer sintoma que ele tenha, exceto na amamentação, estão associados ao freio. Então, se meu paciente tem refluxo, não é do freio. Se meu paciente tem apneia do sono, não é do freio. Se o meu paciente tem um freio, quer dizer que ele vai ter alteração fonoarticulatória, a literatura não me permite dizer isso. O que a literatura me permite dizer é, em falando de amamentação, qualquer coisa está associada ao freio? Não. A literatura me fala que eu só posso dizer que o freio está associado a duas coisas: a dor e a redução da produção de leite. Apenas. Todo o resto, eu não tenho nada na literatura que me embase para eu dizer é isso, é por conta do freio, vamos fazer o procedimento. Não existe. E então, assim, nos Estados Unidos, eles queriam, né, na verdade, fazer um guideline de anquiloglossia e frenotomia. Mas nós não tínhamos uma quantidade, uma qualidade suficiente, né, de estudos que tivessem uma alta evidência para nós fazermos um guideline. Então, vamos fazer um consenso. Então, o que existe hoje é um consenso de anquiloglossia, onde eles, na verdade, juntaram, né, os especialistas que trabalham muito com isso e, na verdade, é um consenso baseado na opinião de especialistas. E o que é que esse consenso me fala? Quando o tema é anquiloglossia e amamentação. O fato de meu paciente ter a língua presa não determina, por si, ter que fazer um procedimento. O meu paciente pode viver a vida inteira sem ter absolutamente nenhuma repercussão. E quando ele tem alguma coisa na amamentação, como eu falei, o que nós conseguimos dizer que está associado de fato, que os estudos mostram, duas coisas: dor e a redução da produção de leite. Então, essas crianças, né, que recebem esse diagnóstico, elas precisam ser seguidas e precisam ser examinadas. Então, um bebê que tem um freio, será que é esse freio que de fato está impactando na amamentação? Será que ele não tem uma obstrução nasal por qualquer outro motivo? Será que esse paciente não tem uma laringomalácia e por conta disso tem uma dificuldade na amamentação? Será que esse paciente não tem uma hipotonia? Será que esse paciente não tem, por exemplo, nenhuma doença cardíaca ou neurológica? Então, o bebê ele tem que ser visto como um todo. Muitas vezes não é apenas o freio. E a mãe também. Será que não é o primeiro bebê dessa mãe? Ela está segura? Ela está amparada? Essa mãe, né? Então tem fissura, mas será que não são aqueles primeiros dias e depois vai resolver? Enfim, a gente precisa estudar isso como um todo, né? Eu trouxe para vocês esse artigo porque foi um artigo que foi, na verdade, um estudo que foi realizado na Nova Zelândia. E eles viram, né, tanto o aumento dos diagnósticos, como também do aumento dos procedimentos. E eles conseguiram, através de um protocolo, reduzir a realização das frenotomias em 2 anos de 11% para 3%. Então, o que é que eles fizeram, né? Então, tá aqui. Reduziram de 11,3% para 3,5%, de 2015 até 2017. Então, a criança nascia e ela era examinada e tinha um diagnóstico. Tudo bem, essa criança ela tem uma anquiloglossia. Mas os pais eles eram esclarecidos que muitas vezes as crianças que têm esse tipo de problema, elas não têm absolutamente nenhum sintoma. Então, você vai para casa, amamentar e nós vamos ver como as coisas vão ficar. Se a criança ficava bem, vida que segue. Se a criança tinha alguma dificuldade na amamentação, ela voltava e ela ia ser seguida por uma consultora. Uma pessoa que ia ajustar a pega, posição, tudo aquilo que vocês já sabem.
E somente depois de 8 semanas, a depender de como as coisas estivessem envolvidas, de como as coisas estivessem evoluindo, aí a criança passava para o médico para poder fazer o procedimento, a depender de como ele estivesse evoluindo. Então, eu acho que essa é a principal mensagem, né? Eu acho que todos vocês precisam se cercar de profissionais que pensem como vocês. Então, trabalhar com fonos, né? Com pessoas que saibam lidar, manejar, né, com a amamentação, tanto fazer diagnóstico, mas também saber disso, né, que não é porque tem um freio que tem que fazer, vamos seguir, vamos amamentar e vamos ver como vai ficar para pensar se em algum momento vai ou não precisar do procedimento, porque realmente não está certo, né, assim, uma criança com 48 horas de vida está no consultório para fazer uma frenotomia. Raros os casos, né, lógico, existem casos que realmente vão precisar, mas não é do jeito que tá agora. Era isso.